Você ainda se lembra de Amargo Pesadelo, Deliverance, de 1972? Aquela simples viagem de canoa aterrorizou o público, mas os verdadeiros horrores vieram depois. Os atores deixaram o rio pensando que o perigo havia passado, apenas para se depararem com uma fama que os destruiu, vícios que os assombraram, casamentos que ruíram e destinos mais brutais do que o próprio roteiro. Hoje, descobrimos onde eles estão agora e os legados que deixaram. Jon Voight como Ed Gentry. Jon Voight nasceu em 29 de dezembro de 1938 em Yonkers, Nova York. Aos 34 anos, Voight interpretou Ed Gentry, o homem comum forçado a confrontar uma brutalidade extraordinária em Amargo Pesadelo, Deliverance, de 1972. O papel marcou o início de uma longa carreira em Hollywood, e à medida que sua estrela ascendia, o peso de sua vida privada começou a puxá-lo na direção oposta. Seu primeiro casamento com Laurie Peters desmoronou durante os anos em que ele trabalhava em Midnight Coward, 1969. Um filme que exigiu meses de preparação psicológica e obrigações com a imprensa, mantendo-o constantemente longe de casa. Seu segundo casamento com Marceline Bertrand durou mais tempo, mas ruiu sob a pressão de papéis consecutivos e o crescente distanciamento emocional de Voight durante produções como The Odessa File, 1974. A situação se agravou quando antigas desavenças ressurgiram durante a ascensão de Jolie à fama, transformando o relacionamento já frágil em uma ruptura duradoura. Quando ele finalmente reconheceu publicamente o afastamento, o estrago já durava mais de uma década. Seus problemas de saúde também foram surgindo gradualmente. Anos de papéis que exigiam esforço físico, particularmente os movimentos exigentes em O Expresso da Meia-Noite, 1985, que lhe renderam uma indicação ao Oscar, deixaram-no com dores crônicas nas costas que pioraram com a idade. Mesmo em filmes mais leves como Anaconda, 1997, ele realizou cenas que exigiam esforço físico prolongado, contribuindo para a fadiga persistente nos anos seguintes. Em 2025, Voight tem 86 anos, ainda atua com cuidado e precisão, mas já não segue a agenda frenética que definiu suas décadas anteriores. Seu patrimônio líquido de aproximadamente 55 milhões de dólares americanos, construído com filmes de sucesso como Pearl Harbor, 2001, Uma Odisseia no Espaço, Missão Impossível, 1996, e trabalhos de longa duração na televisão, agora lhe permite uma vida mais tranquila e reflexiva. E embora seu legado continue sendo admirado, é a redenção que mais ressoa. Burt Reynolds como Lewis Medlock. Burt Reynolds nasceu em 11 de fevereiro de 1936 em Lansing, Michigan. Aos 36 anos, Reynolds interpretou Lewis Medlock, o destemido e musculoso sobrevivente cuja atuação dominante deu origem ao filme Amargo Pesadelo, 1972. O papel o catapultou da noite para o dia ao estrelato nos anos 70, e a fama que se seguiu lhe deu tudo, exceto a estabilidade que ele secretamente almejava. Sua vida amorosa desmoronou sob pressões que ele raramente admitia. O casamento com Judy Carr ruiu à medida que sua visibilidade aumentava, e a união posterior com Lonnie Anderson desmoronou espetacularmente durante o caos promocional de Smokey and the Bandit 2, 1980, e Cannonball Run, 1981, quando disputas financeiras vazaram para os tabloides. Seu vínculo com Sally Field, que contracenou com ele em 4 filmes, se desfez devido à sobreposição de produções. Mesmo liderando as bilheterias mundiais de 1978 a 1982, seus relacionamentos se enfraqueceram à sombra da carreira. Seu corpo carregava o preço da imagem que projetava. A cena da cachoeira em Amargo Pesadelo deixou-lhe dores persistentes na coluna. As cenas de luta em O Homem que Amava Dançar com Gatos, de 1973, causaram-lhe uma hérnia, e a fratura na mandíbula em Cidade Ardente, de 1984, o obrigou a uma dieta líquida que desencadeou um ano inteiro de dependência de analgésicos. Um câncer de próstata em 2009, uma cirurgia cardíaca em 2010
e uma vida inteira de ansiedade não tratada tornaram o trabalho cada vez mais difícil, mesmo enquanto ele conquistava aclamação renovada com Boogie Nights. Em 1997, Reynolds faleceu em 6 de setembro de 2018, aos 82 anos, vítima de uma parada cardíaca em Júpiter, Flórida. Um fim tão abrupto quanto muitas das acrobacias que ele insistia em realizar. Suas cinzas foram sepultadas no cemitério Hollywood Forever em 2021, sob um busto de bronze inaugurado no que teria sido seu 85º aniversário. Seu patrimônio líquido em 2025, em torno de 5 milhões de dólares americanos, refletia décadas de empreendimentos comerciais fracassados, pensão alimentícia e pedidos de falência. Ned Beatty, como Bobby Tripp. Ned Beatty nasceu em 6 de julho de 1937 em Louisville, Kentucky. Aos 35 anos, Beatty interpretou Bobby Tripp, o forasteiro inocente cujo ataque se tornou um dos momentos mais perturbadores do cinema em Amargo Pesadelo, Deliverance, de 1972. A cena o tornou instantaneamente reconhecido em Hollywood, mas o reconhecimento veio com um peso que poucos atores estavam preparados para carregar. Seu casamento com Sandra Johnson tornou-se seu porto seguro depois que uniões anteriores enfrentaram dificuldades devido às exigências do trabalho incessante. Durante meados da década de 1970, enquanto atuava em A Vida e a Época do Juiz Roy Bean, 1972, e no filme de elenco Nashville, 1975, ele evitou deliberadamente ofertas para papéis principais para não ficar permanentemente associado à vulnerabilidade que o público reconhecia como um ato de submissão. Quando 1976 lhe rendeu uma indicação ao Oscar, a pressão aumentou. Papéis maiores começaram a surgir. Ainda assim, ele recusou muitos convites para proteger a frágil estabilidade que ele e Sandra finalmente haviam construído. Sua saúde declinou silenciosamente, marcada por anos de excesso de peso e pelo esgotamento de ter participado de mais de 160 produções cinematográficas e televisivas. As longas agendas de filmagens de Superman, 1978, De Volta às Aulas, 1986, e posteriormente Rudy, 1993, levaram sua resistência a um nível que ele não reconhecia. Na década de 2000, problemas cardiovasculares limitaram os tipos de papéis que ele podia aceitar. Dublagens como a de Lotso em Toy Story 3, 2010, e a de Tartaruga John em Rango, 2011, tornaram-se um refúgio. A mudança foi sutil, mas necessária. Beatty faleceu em 3 de junho de 2021, aos 83 anos, de causas naturais, em sua casa em Los Angeles. Seu patrimônio, avaliado em aproximadamente 4 milhões de dólares americanos em 2025, refletia uma carreira construída sobre uma produção incansável, com mais de 160 papéis ao longo de 5 décadas no cinema, na televisão e no teatro. Ele deixou um legado definido não por uma única cena marcante, mas pela vasta gama de trabalhos que se seguiram, provando que ele era muito mais do que o momento que fez o mundo se lembrar de seu nome pela primeira vez. Ronny Cox, como Drew Ballinger. Ronny Cox nasceu em 23 de julho de 1938 em Cloudcraft-Oft, Novo México. Aos 34 anos, Cox interpretou Drew Ballinger, o guitarrista sincero cuja performance marcante com 2 banjos se tornou a essência de Amargo Pesadelo, Deliverance, de 1972. O filme marcou sua estreia nas telas, catapultando-o instantaneamente de ator de teatro regional para o radar de Hollywood. E a partir desse momento decisivo, sua vida oscilou entre a fama e uma história de amor íntima que moldou tudo o que ele se tornou posteriormente. Seu casamento com Mary Cox durou 46 anos, uma união rara em Hollywood, construída sobre a devoção, mas repetidamente testada pelas exigências de sua carreira em ascensão. Durante os anos em que filmou Um Tira da Pesada, 1984, e Robocop, 1987, ele passava meses no set, deixando Mary cuidando da casa enquanto ele lidava com as expectativas das grandes produções de estúdio. Seus 2 filhos foram criados nesse padrão de breves reencontros. E embora o casamento permanecesse forte, as constantes viagens da indústria os faziam brigar por um tempo que nunca era garantido.
Quando Mary faleceu em 2006, exatamente 50 anos após o primeiro encontro, a perda o devastou tão profundamente que ele recusou quase 90% das propostas de atuação que recebeu em seguida. A doença não dominou sua vida, mas o luto a transformou completamente. Em vez de retornar a papéis de destaque como o do Capitão Jellico em Star Trek, a nova geração, ele se voltou para a música como forma de sobrevivência, apresentando repertórios folk inspirados nas canções que um dia compartilhou em particular com Mary. Suas turnês anuais pela Irlanda se tornaram um refúgio onde ele se apresentava em locais intimistas e lançava álbuns por meio de pequenas gravadoras. Mesmo quando reapareceu em projetos como Dexter, 2011, ou Nashville, 2018, o trabalho carregava uma energia mais suave e reflexiva. Em 2025, Cox tem 87 anos e ainda realiza mais de 100 shows por ano, surpreendendo o público com uma resistência que parece desafiar o tempo. Seu patrimônio líquido, estimado em cerca de 3 milhões de dólares, provém principalmente de décadas de turnês, vendas de álbuns e papéis recorrentes em mais de 50 filmes e séries de televisão. Ele continua vivendo na estrada, levando a memória de Mary de palco em palco, um músico e ator. Seaman Glass, o primeiro Griner, nasceu em 17 de janeiro de 1925 em Nova York. Aos 47 anos, Glass interpretou First Greer, o Homem das Montanhas sombrio e vigilante, cuja presença ajudou a definir o filme Amargo Pesadelo, Deliverance, de 1972. Sua atuação transmitiu uma crueza em cada cena, e assim que o filme terminou, sua vida voltou ao estranho ritmo entre as oportunidades em Hollywood e a solidão de sua vida conturbada. Seu casamento não resistiu a esse distanciamento interno. Ele tentou estabilizar sua vida familiar enquanto aceitava papéis em projetos modestos, porém intensos, como This Is Not a Test, 1962, e participações especiais na televisão. Contudo, a constante rotatividade de empregos, aulas, trabalho marítimo, patrulha portuária, corroeu qualquer sensação de permanência. O distanciamento emocional aumentou ainda mais após longos períodos no mar, uma época que, como ele admitiu mais tarde, o fez sentir-se mais como um fantasma do que como um marido. No final da década de 1970, o relacionamento se deteriorou irremediavelmente e eles se divorciaram. E sua saúde refletia o mesmo desgaste gradual. A surdez parcial dificultava o acompanhamento das instruções no set de filmagem de O Outro Lado do Inferno, 1978. E ele foi se afastando cada vez mais de papéis exigentes porque seu corpo já não correspondia à intensidade que os diretores buscavam. Anos de trabalho pesado enfraqueceram seus pulmões, e a fadiga se manifestava durante os turnos noturnos como patrulheiro do porto de Santa Mônica. Mesmo breves retornos ao cinema, como em Hawkins Breed, 1988, exigiram dias de descanso que ele antes teria dispensado. Glass faleceu em 12 de julho de 2016, em Los Angeles, aos 91 anos, encerrando uma vida marcada mais pela resistência do que pelos aplausos. Seu patrimônio líquido, estimado em torno de 1,2 a 2 milhões de dólares americanos, proveniente de pensões, trabalho como professor e participações ocasionais como ator, era modesto, porém estável, refletindo um homem que vivia de forma prática em vez de buscar a fama. Macon McCalman, como Delegado Quinn. McCalman nasceu em 30 de dezembro de 1932 em Memphis, Tennessee. Aos 40 anos interpretou o Delegado Quinn, o oficial discreto, porém extremamente observador, cuja autoridade silenciosa deu profundidade ao filme Amargo Pesadelo, Deliverance, 1972. O papel surgiu justamente quando ele estava fazendo a transição do teatro para o cinema. E com isso, sua vida entrou num ritmo em que cada novo papel testava o frágil equilíbrio entre ambição e estabilidade. Seu casamento com a atriz Pat McCalman durou décadas, marcado pela cadência imprevisível do trabalho na Broadway e na televisão. Enquanto atuavam em The Last of Mrs. Lincoln em 1971 e posteriormente em minisséries como Captains and the Kings em 1976, as longas separações se tornaram um fardo silencioso para a intimidade do casal, ensinando-os a valorizar os breves períodos de normalidade entre as produções. A ausência de filhos aprofundou a dependência mútua, especialmente durante a década de 1980,
quando a carga de trabalho dele aumentou com participações em séries como Cheers, Murder, She Wrote e Three's Company. Sua saúde foi se deteriorando gradualmente, começando com um ataque cardíaco em 1997, que interrompeu o que havia sido um aumento tardio no reconhecimento após o filme Um Dia de Fúria, Falling Down, de 1993. Embora tenha tentado se manter ativo, a recuperação se mostrou difícil e os derrames subsequentes apenas agravaram seu estado. Anos de tabagismo intenso resultaram em problemas respiratórios crônicos que impossibilitaram até mesmo papéis pequenos. Quando retornou definitivamente a Memphis, sua carreira já era algo do qual ele falava no passado. Musselman faleceu em 29 de novembro de 2005, aos 72 anos, após sofrer múltiplos AVCs, um último lembrete das batalhas contra problemas de saúde que marcaram seus últimos anos. Seu patrimônio líquido, estimado em cerca de 2 milhões de dólares americanos, provinha de décadas de papéis coadjuvantes, constantes em mais de 40 filmes e programas de televisão, incluindo Smokey and the Bandit, 1977, e The Falcon and the Snowman, 1985. Seu enterro foi privado, mas nas telas ele permanece um daqueles raros atores cujas breves aparições tiveram mais peso do que muitas atuações principais. Bill McKinney como o Homem da Montanha. Bill McKinney nasceu em 12 de setembro de 1931 em Barton, Arkansas. Aos 41 anos, interpretou o Homem da Montanha, o sádico agressor do interior cuja presença fez de Amargo Pesadelo, 1972, um dos filmes mais perturbadores já feitos. O papel o marcou instantaneamente como o vilão perigoso de Hollywood e, a partir daquele momento, todos os aspectos de sua vida passaram a ser influenciados por essa atuação. Seus casamentos, uniões breves com Felicity June Bach e, posteriormente, com Janelle Booth, ruíram enquanto ele lutava contra o alcoolismo e o desgaste emocional de ser constantemente escalado para papéis de homens violentos. Mesmo quando chamou a atenção em The Outlaw Josie Wales, 1976, ou apareceu em Thunderbolt and Lightfoot, 1974, a exigência da indústria por sua persona sombria consumiu a estabilidade que ele precisava em casa. Lecionar na Cave Spring High School durante seus primeiros anos como ator foi uma tentativa de levar uma vida normal. Mas o trabalho em Hollywood sempre o afastava novamente, deixando pouco espaço para que seu casamento se recuperasse. Sua saúde se deteriorou lentamente, marcada inicialmente por anos de tabagismo intenso que o deixavam cada vez mais ofegante em sets de filmagem como Bronco Billy, de 1980, e Every Way Loose, de 1978. Quando o câncer de esôfago surgiu em seus quase 80 anos, o declínio foi rápido, interrompendo o que restava de uma carreira que abrangia mais de 5 décadas. Mesmo durante a gravação de seu álbum Country Love Songs from Entry, ou fazendo participações especiais em A Espera de um Milagre, 1999, ele trabalhou apesar de uma fadiga que sinalizava a doença que tentava ignorar discretamente. McKinney faleceu em 1º de dezembro de 2011, aos 80 anos, vítima de câncer de esôfago, em sua casa em San Fernando, Califórnia. Seu patrimônio estimado em 2025, avaliado em cerca de 1.025, avaliado em cerca de 1,5 milhão de dólares americanos, foi construído ao longo de décadas de trabalho consistente interpretando personagens em mais de 70 filmes e centenas de participações na televisão. Seu legado permanece gravado no cinema americano através da imagem aterradora do Homem da Montanha. Charlie Boorman como o filho de Ed. Charlie Boorman nasceu em 23 de agosto de 1966 em Londres, Inglaterra. Aos 6 anos de idade, ele apareceu em Amargo Pesadelo, 1972, como o filho de Ed, a criança quieta que aguardava a resolução emocionante do filme. Sua participação na tela foi breve, mas marcou o início de uma colaboração para a vida toda com seu pai, o diretor John Boorman. A partir desse primeiro passo no cinema, sua vida se desviaria para o perigo, a aventura e a sobrevivência. Seu casamento com Olivia Payton, iniciado em 2003, tornou-se uma base sólida ao longo de anos de viagens, filmagens e longos períodos de separação. Embora projetos como Excalibur, 1981,
e A Floresta Esmeralda, 1985, tenham moldado o início de sua carreira foram as expedições de motocicleta posteriores, registradas em Long Way, 2004, e Long Way Down, 2007, que o afastaram de casa por meses a fio. A dislexia dificultava seu trabalho formal como ator e a imprevisibilidade de sua agenda de documentários frequentemente comprometia o equilíbrio entre ambição e família. Sua doença surgiu repentinamente em 2010, quando um diagnóstico de câncer testicular o obrigou a passar por uma cirurgia e recuperação que interromperam todos os seus compromissos de filmagem. Essa experiência o transformou, convertendo a série Long Way, incluindo Long Way Up 2020, em plataformas para a conscientização sobre a saúde masculina. Seja na África ou na América do Sul, sua carreira se tornou a prova de uma resiliência construída ao longo de anos de superação de doenças e impactos. Em 2025, aos 59 anos, Boorman continua seu trabalho beneficente com a Unicef, liderando expedições de aventura globais e participando de eventos teatrais. Seu patrimônio líquido, estimado em 4 milhões de dólares americanos, provém de trabalhos na televisão, séries de viagens, livros e turnês internacionais, e não da atuação tradicional. E apesar das cicatrizes em sua vida pessoal, ele continua sendo um símbolo de resistência, muito diferente da criança quieta que o público viu pela primeira vez em Amargo Pesadelo. James Dickey, como o xerife Bullard. James Dickey nasceu em 2 de dezembro de 1923 em Atlanta, Geórgia. Aos 49 anos, ele apareceu em Amargo Pesadelo, 1972, como o xerife Bullard, o investigador silencioso cuja presença adicionou um realismo assombroso ao ato final. A participação especial foi apropriada, já que o filme era baseado em seu próprio romance. Ela diluiu a linha divisória entre autor e personagem. E a partir daquele momento, sua vida como escritor e figura pública tornou-se ainda mais turbulenta. Seus casamentos desmoronaram sob o peso do alcoolismo e da instabilidade trazida pela fama. Seu primeiro casamento com Maxine Sisson durou quase 3 décadas, mas se desfez durante o turbilhão de processos judiciais que se seguiram ao lançamento de Buck Dancer's Choice em 1965 e à sua nomeação como poeta laureado dos Estados Unidos em 1966. Seu segundo casamento com Deborah Dodson foi marcado por longos períodos dedicados ao ensino, turnês e compromissos literários após o sucesso de Deliverance, o que fragmentou a vida familiar devido à sua agenda implacável. Mesmo enquanto escrevia A Força dos Campos para a posse de Jimmy Carter em 1977, a tensão dentro de sua família aumentava em vez de diminuir. Sua saúde começou a se deteriorar no final da década de 1980, devido a anos de consumo excessivo de álcool que danificaram seu fígado e levaram à icterícia muito antes do surgimento da fibrose pulmonar. Ministrar suas últimas aulas na Universidade da Carolina do Sul exigia um esforço cada vez maior, especialmente porque suas dificuldades respiratórias pioravam a cada semestre. Em meados da década de 1990, suas internações hospitalares tornaram-se mais frequentes, mesmo enquanto ele continuava dando palestras e revisando poemas para a obra Poemas de 1957 a 1967. Exigindo do seu corpo mais do que seus médicos consideravam possível. Dickey faleceu em 19 de janeiro de 1997, aos 73 anos, em Colômbia, Carolina do Sul, apenas 6 dias após ministrar sua última aula. Seu patrimônio, estimado em cerca de 2 milhões de dólares em 2025, provém principalmente da venda contínua de arquivos universitários e coletâneas de poesia, incluindo Deliverance, 1970, que permanecem obras fundamentais da literatura americana. Esse legado ocupa um vasto espaço. O poeta que escreveu sobre os pesadelos da natureza selvagem da América e depois entrou em cena como o xerife Bullard, observando sua própria criação engolir os homens que nela entraram. Billy Redden como Lonnie. Billy Redden nasceu em 13 de outubro de 1956 em Clayton, Geórgia. Aos 16 anos, interpretou Lonnie, o misterioso garoto que tocava banjo e cujo olhar inquietante tornou o filme Amargo Pesadelo, 1972, inesquecível,
mesmo sem nunca ter tocado uma nota sequer. Sua breve aparição o ligou ao filme muito depois dos créditos finais. E a partir daquele momento, sua vida seria definida não por Hollywood, mas por sua sombra. Ele nunca se casou, retirando-se para uma vida tranquila no condado de Robin, à medida que os papéis diminuíam e a imagem de rapaz das montanhas o acompanhava aonde quer que fosse. Mesmo quando Tim Burton o escalou para Peixe Grande, 2003, ou quando cineastas italianos o convidaram para Blast Fighter, 1984, o trabalho apenas reforçou o estereótipo que havia moldado sua carreira. Enquanto outros seguiram em frente após a libertação, Redden se viu retornando a empregos comuns. Cozinheiro, lavador de pratos, coproprietário de um pequeno café, tentando construir uma vida estável longe do filme que o tornara reconhecido. Seus problemas não eram tanto de saúde, mas sim econômicos, agravados por décadas de estereótipos que limitaram suas oportunidades e o mantiveram preso a trabalhos locais mal remunerados. O documentário The Deliverance of Robin County, 2012, revisitou o impacto emocional que o filme teve sobre ele, especialmente a decepção de nunca ter recebido direitos autorais substanciais. Naquela época, qualquer retorno a Hollywood era física e financeiramente difícil, restando apenas empregos locais como o único caminho viável. Em 2025, Redden tem 69 anos, ainda vive modestamente na Geórgia e ocasionalmente aparece em eventos cinematográficos locais relacionados a Amargo Pesadelo, Deliverance. Seu patrimônio líquido estimado, em torno de $100 mil americanos, reflete uma vida construída não pelo cinema, mas por trabalhos estáveis e discretos que o sustentaram. E, no entanto, por meio de uma única cena filmada nas montanhas em 1972, ele se tornou parte da história do cinema americano. Herbert Coward como o Homem Desdentado. Herbert Coward nasceu em 12 de fevereiro de 1939 no condado de Haywood, Carolina do Norte. Aos 33 anos, interpretou o Homem Desdentado em Amargo Pesadelo, Deliverance, de 1972. A figura selvagem das montanhas, cuja frase arrepiante, "ele tem uma boca muito bonita", tornou-se uma das mais citadas do cinema americano. Sua aparência crua e presença perturbadora conferiram à cena um realismo que nenhum ator profissional conseguiria replicar. E aquele único papel o acompanharia pelo resto da vida, moldando uma carreira que ele jamais imaginou ter. Seu primeiro casamento desmoronou após apenas alguns anos, devido aos longos períodos de separação enquanto ele transitava entre trabalhos braçais e atuações sazonais em uma cidade fantasma no céu. Mesmo quando se reencontrou brevemente com a esposa nas montanhas, a instabilidade financeira dos primeiros papéis como ator, especialmente após Amargo Pesadelo, Deliverance, o colocou sob os holofotes, algo que ele não sabia como fazer, e fragilizou o relacionamento. Papéis posteriores em Ghost Town, 2007, e participações em Moonshiners, 2013, lhe renderam um reconhecimento renovado, mas nenhum trouxe a estabilidade necessária para reparar a intimidade que os primeiros anos haviam corroído. Ele nunca sofreu de doenças crônicas, mas seu corpo carregava décadas de trabalho físico, acrobacias e o desgaste dos turnos na fábrica da BASF, onde trabalhou por quase 3 décadas após sua libertação. O golpe mais devastador não veio de uma doença, mas de uma tragédia. A colisão de carro em 2024, que tirou sua vida, a de sua namorada e a dos pequenos animais de estimação que viajavam com eles. Naquela época, anos de trabalho árduo já o haviam debilitado, embora ele continuasse fazendo pequenas aparições na TV relacionadas a histórias dos Apalaches e ao legado da libertação. Coward faleceu em 24 de janeiro de 2024, aos 85 anos, em um acidente de carro na Carolina do Norte, deixando um patrimônio modesto avaliado em cerca de $500 mil americanos. Sua renda provinha principalmente de trabalho em fábricas, participações ocasionais em filmes e décadas de aparições turísticas ligadas à cidade fantasma. Seu legado perdura em uma única e inesquecível atuação. Belinda Beatty, como Martha Gentry. Belinda Beatty nasceu em 26 de abril de 1950, no Kentucky. Aos 22 anos, ela apareceu em Amargo Pesadelo, 1972, como Martha Gentry, esposa de Ed. Na cena final, uma presença silenciosa, porém reconfortante.
simbolizando o mundo para o qual os homens lutaram desesperadamente para retornar. Embora breve, sua aparição contribuiu para o alívio emocional após o terror implacável do filme. E aquele momento se tornaria um dos poucos degraus em uma pequena, porém significativa carreira no cinema. Seu casamento com Ned Beatty começou em 1971 e perdurou durante os primeiros anos da ascensão dele à fama, sobrevivendo à intensa agenda de filmagens de Nashville, 1975, e Network, 1976. No entanto, o mesmo sucesso que sustentou a família também os afastou. As viagens constantes, as longas produções e a crescente atenção da mídia criaram uma distância que o casamento não conseguiu superar. Eles se divorciaram em 1979, embora ela tenha continuado a sustentar os 2 filhos em particular, optando por uma vida longe do barulho de Hollywood. Ela não enfrentou nenhuma doença amplamente documentada, mas o estresse de conciliar 2 filhos e um casamento em crise durante a década mais produtiva de Ned Beatty exerceu uma pressão silenciosa, porém inegável, sobre ela enquanto ele filmava projetos como Superman, 1978, e Friendly Fire, 1979. Suas próprias aparições como atriz em Stroker Ace, 1983, e Murder, She Wrote It, 1984, tornaram-se intermitentes, moldadas pela necessidade de criar estabilidade em casa em vez de buscar uma carreira consistente no cinema. Em 2025, Belinda Beatty terá 75 anos e viverá uma vida privada no Kentucky, bem distante da indústria que um dia a tocou brevemente. Seu patrimônio líquido, estimado em 2025 de cerca de 2 milhões de dólares americanos, reflete uma combinação de seu trabalho limitado como atriz e da herança de Ned Beatty. Embora tenha deixado Hollywood há décadas, sua cena final em Amargo Pesadelo permanece um lembrete simbólico da segurança, da normalidade e da vida frágil que aguarda os homens que sobreviveram ao rio. E agora você viu a história real por trás do elenco de Amargo Pesadelo, uma jornada muito mais sombria do que qualquer coisa vista na tela. Mas qual destino de ator te chocou mais? Conte pra nós nos comentários.